Olá, sou a professora Joilma, da disciplina de inglês, e vamos à nossa revisão da videoaula de hoje sobre a second conditional, que é a sentença condicional do tipo 2. Como eu falei a vocês na aula anterior, que esse tipo de sentença condicional ela é formada por duas orações, uma que é chamada de oração subordinada e outra de oração principal. A oração subordinada, geralmente, é aquela que vem com a conjunção if, que significa se, certo? E a oração principal é aquela que expressa o resultado e ela não tem o if. Esse tipo de sentença condicional do tipo 2, ele fala sobre situações imaginárias, né? Sobre situações improváveis de acontecer, né? A do tipo 1 não, é possível, mas a do tipo 2 é improvável, é impossível de acontecer. Aliás, desculpa, é improvável, né? Porque você não cumpre determinada condição. Então, na sentença condicional do tipo 2, a oração subordinada tem que ser usada com o verbo no simple past, o past simple, que é o passado simples em inglês. Aí vocês precisam lembrar que para colocar esse verbo no passado, a gente primeiro tem que saber se ele é regular ou se esse verbo é irregular. A gente faz isso, a gente sabe disso olhando a lista de verbos irregulares. Todo e qualquer verbo que vocês procurarem que não estiver na lista dos verbos regulares é porque ele é um verbo regular. Então, eu coloco esse verbo no passado acrescentando o ed. Agora, se esse verbo terminar em e, eu só coloco o d. Se o verbo terminar em consoante mais y, eu tiro o y e acrescento o ied. Se o verbo terminar na sequência de consoante, vogal e consoante, a gente repete a consoante final e acrescenta o ed. Isso se o verbo for regular. E se o verbo for irregular? Se o verbo for irregular, ele já está prontinho lá, o passado dele está prontinho na lista, na segunda coluna. Você pega ele e coloca lá, tá? E sempre na oração subordinada, que é onde está o if. Porque na oração principal, para qualquer situação, você tem que usar would mais o infinitivo do verbo sendo tudo, tá? Então, na oração subordinada, eu uso o simple past, e na oração principal, eu uso would mais o infinitivo. Vamos ver os exemplos aí. If it rained, I would stay at home. Olha, se chovesse, eu ficaria em casa. Tá? Se chovesse. Ok? Então, veja, na oração subordinada, que é onde está esse if, veja que o verbo rained está no passado, repare que ele está com ed aqui, é um verbo regular. Mas a oração principal, veja que eu usei o quê? Would mais o verbo stay, está no infinitivo. Agora, eu posso também fazer essa mesma frase invertida. Eu aqui, no primeiro exemplo, eu coloquei primeiro a subordinada para depois colocar a principal. Mas eu também posso colocar primeiro a principal, não tem problema. I would stay at home if it rained. Veja que eu inverti. O que foi que mudou? Só mudou a questão da vírgula, porque quando a oração subordinada vem primeiro do que a principal, ela vem separada por vírgula. Mas, se eu inverter, se eu colocar primeiro a principal, tá? Depois vem a subordinada, a vírgula desaparece porque a conjunção if, ele fica no lugar, tá? Mas, repetindo mais uma vez, mas a oração subordinada é sempre a oração que está com o if, tá? Aqui não está com o if, é a oração principal. Então, só é fazer a combinação direitinho. Passado com would mais o infinitivo, ok? Aí, mais uma vez, lembrando também que quando vocês vão lá na lista de verbos irregulares, vocês vão ver que o verbo to be
am, is, are. No passado, ele é um verbo irregular. Lá no passado tem was ou were, mas em sentença condicional, a gente não usa was, a gente só usa were, tá? If I were you, I wouldn't do this. Se eu fosse você, eu não faria isso. Tá? Veja que para I, se você olhar a conjugação normal do verbo to be para I é o was, mas como aqui é uma sentença condicional, eu só uso o were. E com relação aos verbos regulares, eu já falei para vocês que a regra é a gente colocar o ED, se tiver S eu coloco o D, termina com a consoante mais Y, ter o Y, coloco o ED, né? E os irregulares eu pego na segunda coluna da lista. Tudo isso eu vou usar na oração subordinada, que é a que está com o if, tá? Então, vocês precisam fazer essa combinação direitinho, ele tem que encaixar direitinho. A primeira sentença condicional, a subordinada, o tempo é presente. E a principal é will mais infinitivo. Mas a sentença condicional do tipo 2, a oração subordinada é com o verbo no passado, que é o past simple, simple past, e a oração principal é com would mais o infinitivo. Bem, atividade página 78, ok? Então, copie a tabela abaixo em seu caderno e substitua cada ícone por uma resposta apropriada para entender a estrutura da segunda condicional. Use will, would, was ou were, tá? Então, aí nessa atividade, você vai usar essas palavras. Então, você vai usar uma dessas palavras. Condition, que é a condição da subordinada, ok? Result é o resultado. Aí ele colocou assim, ó. If I were president for a day, I would change the educational system of my country, né? Quer dizer, se eu fosse presidente por um dia, eu mudaria o sistema educacional do meu país. Aí na outra frase, if I lived in a dictatorship instead of a democracy, my life would be a lot different than now. Quer dizer, se eu vivesse em uma ditadura ao invés de uma democracia, minha vida seria muito diferente da agora. Pronto, ele fez esses dois exemplos. Aí ele quer o seguinte, if, foi usado aí na sentença, na condition, né, que é a subordinada, foi usada. If, must, que é o plus, né, o mais. Verb in the past simple tense. Foi usado isso, if, mais o verbo no simple past tense. Já no result, que é a oração principal, o que foi que ele usou aí? Mais, não sei, base form of the new verb. Ele está dizendo que nessa estrelinha, mais a forma básica do verbo principal. Aí você vai colocar o que é que se usa aí. Aí aqui embaixo, ela not that, if clause, que é a condition, we often use the subjective form after I, he, she e it. Então, note que na sentença condicional, né, na oração subordinada, nós geralmente usamos o que para antes do sujeito I, depois do sujeito I, he, she e it. O que é que a gente usa? Né? É was ou were. A próxima. Eita, desculpa, pessoal. Aí eu não sei onde é que eu estou, gente. Parece um instantinho. Desculpa. Sexto, substitua cada ícone pela forma correta do verbo em
em letras maiúsculas para completar as seguintes citações. Escreva as respostas no seu caderno. Então, o que é que você vai fazer aqui? Você vai completar, é aqui nessa estrelinha, com esse verbo aqui, know. What would you do if you... Veja, qual foi a oração que foi completa aí, que está completa? Se você usar só a primeira, eu vou dizer, tá? Então, a primeira oração aí é a principal. Veja que de what até o do não tem o if. Então, aqui é a oração principal. Agora aqui, if you could not fail. If é onde está a oração subordinada. Então, se aqui ele usou would, significa que esse verbo know, eu vou usar ele aqui em que tempo? Em tempo passado. Agora, para eu colocar ele aqui, eu tenho que saber se ele é regular ou irregular para ver como é que ele fica. É isso que vocês vão ter que fazer nessas questões aqui. Se por um acaso aqui tivesse will, né, ao invés de would tivesse o will, então estava na sentença condicional do tipo 1. Então, eu teria que usar o verbo know aqui no presente. Né? Espero que vocês estejam entendendo. Então, se tem would, é a oração principal. Então, na oração subordinada, você vai ter que usar o verbo que ele estiver dando aí no passado. Ok? Bem, gente, finalizamos nossa revisão aqui. Respondam a atividade, levem para os seus professores ver. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente e até a próxima aula, se Deus permitir. Um abraço.